Feche os olhos. Imagine o Big Bang. Vá em frente. Imagine de verdade. Eu sei exatamente o que está passando pela sua cabeça. Você está vendo um vazio escuro e infinito. Um espaço negro se estendendo em todas as direções. E, no meio desse vazio, existe um pequeno ponto incrivelmente denso. Então, ele explode. Luz, energia, matéria, tudo é lançado para todos os lados como a maior explosão da história. Essa é a imagem que a maioria das pessoas aprendeu na escola. Mas existe um problema. Essa imagem está errada. Não apenas um pouco errada, ela está completamente equivocada. E o pior é que essa ideia impede você de entender o que realmente aconteceu no início do universo. Sempre que alguém fala sobre o Big Bang, sua mente cria automaticamente a cena de uma explosão acontecendo dentro de um espaço vazio. A partir desse momento, todas as perguntas que você faz começam de um pressuposto falso, porque o Big Bang nunca foi uma explosão dentro do espaço. A palavra explosão é justamente o que confunde tudo. Uma explosão comum acontece em um lugar específico. Existe um ponto de origem, existe um ambiente ao redor, existe espaço para onde os destroços podem viajar. Mas onde exatamente aconteceu o Big Bang? Olhe para o céu. Em qual direção ele aconteceu? Para a esquerda? Para cima? Em alguma galáxia distante? A resposta é surpreendente. Em lugar nenhum. Ou melhor, em todos os lugares ao mesmo tempo. O Big Bang não aconteceu dentro do espaço. Foi o próprio espaço que começou a existir. Não havia um vazio esperando para ser preenchido. Não havia um lado de fora. Não existia um palco onde o universo pudesse surgir. O próprio palco nasceu naquele instante. Essa é uma das ideias mais difíceis de imaginar, porque absolutamente nada em nossa experiência cotidiana se parece com isso. Por isso, usamos analogias. Imagine uma massa de pão com passas espalhadas por toda a parte. Quando a massa cresce no forno, cada passa percebe que todas as outras estão se afastando. Mas nenhuma passa está se movendo por conta própria. É a massa entre elas que está aumentando. Foi exatamente isso que aconteceu com o universo. As galáxias não estão voando pelo espaço como estilhaços de uma explosão. É o próprio espaço entre elas que continua se expandindo. E essa pequena diferença muda completamente a forma como entendemos o cosmos. Depois de entender que o Big Bang não foi uma explosão comum, surge uma pergunta inevitável. Se o universo não explodiu para dentro de um espaço vazio, então o que realmente significa dizer que ele está se expandindo? Essa é a parte em que nossa intuição começa a falhar. Durante toda a vida, aprendemos que qualquer objeto só pode se mover se existir um espaço ao redor dele. Um carro percorre uma estrada, um avião atravessa o céu, um foguete viaja pelo espaço. Em todos esses casos, existe um cenário já pronto antes do movimento acontecer. Mas o universo não funciona dessa maneira. Imagine que você desenhe vários pontos sobre a superfície de um balão ainda vazio. Cada ponto representa uma galáxia. Agora comece a encher esse balão lentamente. À medida que ele cresce, todos os pontos começam a se afastar uns dos outros. Pergunte a qualquer ponto desenhado na superfície onde fica o centro da expansão. Ele não conseguirá responder. Porque para quem vive apenas na superfície do balão, não existe um centro dentro daquela superfície. Todos observam exatamente o mesmo fenômeno. Cada ponto vê todos os outros se afastando. Nenhum ocupa uma posição privilegiada. Esse exemplo não é perfeito, porque o balão se expande para dentro de um espaço tridimensional, enquanto o universo não precisa de um espaço externo para crescer. Ainda assim, essa analogia ajuda a entender uma ideia essencial. A expansão acontece em toda parte ao mesmo tempo. Não existe uma borda do universo avançando sobre o vazio. Também não existe uma região especial onde tudo começou. Cada pedaço do espaço participa igualmente dessa expansão. É exatamente isso que as observações mostram. Quando os astrônomos analisam galáxias extremamente distantes, percebem algo curioso. Quase todas apresentam um fenômeno chamado desvio para o vermelho, conhecido como redshift. A luz emitida por essas galáxias chega até nós com comprimentos de onda maiores do que possuía originalmente.
Durante muito tempo, imaginou-se que isso acontecia apenas porque as galáxias estavam viajando rapidamente pelo espaço, mas a realidade é mais interessante. Na verdade, é o próprio espaço entre nós e essas galáxias que aumenta continuamente. Enquanto a luz percorre bilhões de anos-luz até chegar à Terra, o universo continua se expandindo. Como consequência, o comprimento de onda da luz também aumenta. Ela literalmente é esticada junto com o tecido do espaço. Isso significa que o universo deixa uma assinatura visível da sua expansão. Não estamos apenas supondo que ele cresce, nós medimos isso, todos os dias, com telescópios espalhados pelo planeta. E quanto mais distante uma galáxia está, maior costuma ser esse desvio para o vermelho. Foi exatamente essa descoberta que revolucionou a cosmologia no século XX. Até então, muitos cientistas acreditavam que o universo era estático. Pensava-se que ele sempre existira exatamente como vemos hoje. Mas as observações mostraram algo completamente diferente. O universo muda, ele evolui, ele cresce continuamente. Imagine assistir a um filme ao contrário. Você vê uma taça quebrada voltar a ficar inteira. A fumaça retorna para dentro da chaminé. A chuva sobe novamente para as nuvens. Agora faça o mesmo exercício mental com o universo. Se hoje todas as galáxias estão se afastando umas das outras, então, voltando no tempo, elas precisam ter estado mais próximas. Quanto mais voltamos, menores ficam as distâncias, mais quente fica o universo, mais denso ele se torna. Essa conclusão não depende de opiniões. Ela surge naturalmente das equações da relatividade geral e das observações astronômicas. É como assistir ao filme da expansão ao contrário. Mas existe um detalhe extremamente importante. Quando dizemos que tudo estava concentrado em uma região extremamente pequena, muitas pessoas imaginam novamente um ponto localizado em algum lugar do espaço. Esse é exatamente o erro que tentamos evitar desde o início. Não existia um espaço maior ao redor daquele estado inicial. Todo o espaço existente era extremamente pequeno. Não havia um lado de fora. Não existia um recipiente contendo o universo. O próprio universo era tudo o que existia. Esse conceito parece estranho porque nosso cérebro evoluiu para lidar com árvores, montanhas, rios e objetos do cotidiano. Jamais fomos preparados para imaginar o nascimento do próprio espaço. Nossa intuição simplesmente não possui ferramentas para isso. É por esse motivo que tantas pessoas sentem desconforto ao estudar cosmologia. Não é porque sejam incapazes de compreender, é porque estão tentando aplicar experiências humanas a um fenômeno que nunca aconteceu diante de nenhum ser humano. Agora pense em outra questão. Se todas as galáxias se afastam umas das outras, será que a Via Láctea também está crescendo? A resposta é não. E isso costuma surpreender muita gente. A expansão do universo só domina em escalas extremamente grandes. Dentro das galáxias, a gravidade é muito mais forte do que esse efeito de expansão. Ela mantém estrelas, planetas e nuvens de gás unidos. O sistema solar também não está aumentando de tamanho por causa da expansão cósmica, nem a Terra está ficando maior, nem você. As forças que mantêm os átomos unidos são absurdamente mais intensas. Por isso, em pequenas escalas, a expansão praticamente não faz diferença. Ela só se torna evidente quando observamos distâncias entre grandes grupos de galáxias separados por milhões ou bilhões de anos-luz. É um fenômeno incrivelmente sutil, mas ao longo de bilhões de anos, esse pequeno efeito transforma completamente a aparência do cosmos. Agora imagine um observador vivendo há 7 bilhões de anos. Ele veria um universo diferente do nosso. As galáxias estariam mais próximas. O céu teria outra distribuição. As colisões entre galáxias seriam mais frequentes. Voltando ainda mais. Quando o universo tinha apenas 1 bilhão de anos, praticamente todas as grandes estruturas que conhecemos hoje ainda estavam começando a surgir. Volte mais, 100 milhões de anos. As primeiras estrelas acabavam de nascer. Antes disso, não existiam estrelas, nem planetas, nem galáxias completas. O universo era composto quase inteiramente por hidrogênio e hélio, um enorme oceano de gás preenchendo todo o espaço. Ainda antes disso, nem mesmo os átomos existiam. O universo era tão quente
que elétrons e núcleos não conseguiam permanecer unidos. Tudo era um plasma extremamente energético. A luz também não conseguia viajar livremente. Cada fóton era imediatamente espalhado pelas partículas carregadas. Era como tentar enxergar através do interior do Sol, completamente opaco. Somente cerca de 380 mil anos após o início da expansão, a temperatura caiu o suficiente para que os primeiros átomos neutros se formassem. Nesse momento, aconteceu algo extraordinário. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente pelo espaço. Essa mesma luz continua cruzando o universo até hoje. Depois de quase 13,8 bilhões de anos de viagem, ela ainda pode ser detectada pelos nossos instrumentos modernos. É o famoso fundo cósmico de micro-ondas, a fotografia mais antiga que a humanidade já conseguiu obter. Não é uma imagem do Big Bang em si, é um retrato do universo ainda bebê, um bebê com apenas 380 mil anos de idade. Quando nossos satélites observam essa radiação, descobrem algo impressionante. Ela é praticamente igual em todas as direções. Diferenças existem, mas são minúsculas, menores que uma parte em 100 mil. Essas pequenas irregularidades seriam fundamentais para tudo que existiria depois. Sem elas, a gravidade jamais conseguiria formar estrelas ou galáxias. O universo permaneceria para sempre como um gás uniforme, sem planetas, sem oceanos, sem vida, sem pessoas fazendo perguntas sobre a própria origem. Curiosamente, toda a complexidade do cosmos nasceu dessas pequenas diferenças quase imperceptíveis. São essas minúsculas variações que, ao longo de bilhões de anos, deram origem a todas as estruturas gigantescas que observamos atualmente. E isso nos leva a uma conclusão fascinante. O universo inteiro é resultado da ação paciente do tempo sobre pequenas imperfeições. Nada aconteceu de forma instantânea. Tudo foi sendo construído lentamente, bilhão após bilhão de anos. Como uma obra gigantesca que nunca deixou de evoluir. Mas existe uma pergunta que continua voltando, não importa quantas vezes tentemos evitá-la. Se o universo inteiro já esteve comprimido em um estado extremamente quente e denso, o que existia antes disso? É uma pergunta natural. Na verdade, talvez seja a pergunta mais natural que um ser humano possa fazer. Porque nossa mente foi treinada para acreditar que tudo possui uma causa. Toda história começa com outra história. Toda estrada vem de algum lugar, todo efeito possui uma origem. Então parece inevitável perguntar: o que aconteceu antes do Big Bang? O problema é que essa pergunta pode estar usando uma ideia de tempo que simplesmente deixa de funcionar naquele limite. Imagine alguém perguntando: qual é o ponto que fica mais ao norte do Polo Norte? À primeira vista, parece uma pergunta perfeitamente válida, mas pense com cuidado. Assim que você chega ao Polo Norte, qualquer direção para a qual caminhe passa a ser sul. Não existe um lugar localizado mais ao norte. A pergunta parece fazer sentido apenas porque estamos acostumados com mapas. Na realidade, ela perde completamente o significado. Muitos físicos acreditam que algo semelhante acontece com o tempo. Talvez o próprio tempo tenha começado junto com o universo. Se isso for verdade, perguntar o que veio antes do Big Bang seria equivalente a perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A palavra antes simplesmente deixaria de fazer sentido. Isso não significa que sabemos essa resposta. Muito pelo contrário. Significa apenas que talvez estejamos formulando a pergunta errada. E essa é uma das lições mais importantes da ciência. Nem toda pergunta possui uma resposta. Algumas perguntas precisam ser reformuladas antes de poderem ser investigadas. Outras talvez nunca possam ser respondidas. E aceitar isso exige humildade. Durante séculos, a humanidade acreditou que conhecia praticamente tudo sobre o universo. Depois descobrimos que a Terra gira em torno do Sol. Mais tarde percebemos que o Sol é apenas uma estrela comum entre centenas de bilhões na Via Láctea. Depois entendemos que nossa galáxia é apenas uma entre centenas de bilhões de outras galáxias. Cada descoberta diminuiu nossa posição no cosmos, mas ao mesmo tempo aumentou nossa compreensão. Hoje sabemos muito mais do que qualquer civilização anterior. Mesmo assim, quanto mais aprendemos,
mais percebemos o tamanho daquilo que ainda ignoramos. Essa talvez seja a característica mais bonita da ciência. Ela não promete respostas definitivas para tudo. Ela promete apenas honestidade. Quando existe evidência, os cientistas aceitam. Quando não existe evidência suficiente, admitem que ainda não sabem. Pode parecer frustrante, mas imagine o contrário. Imagine uma ciência que inventasse respostas apenas para preencher lacunas. Ela deixaria de ser ciência, passaria a ser apenas uma coleção de histórias confortáveis. O universo não tem obrigação de ser intuitivo, nem de ser simples, muito menos de satisfazer nossa curiosidade. Ele apenas existe, e nossa tarefa é compreender o máximo possível sem ultrapassar aquilo que as evidências realmente permitem afirmar. É justamente por isso que o Big Bang continua sendo uma das teorias científicas mais sólidas já desenvolvidas. Ela não afirma conhecer tudo. Ela descreve com enorme precisão aquilo que pode ser testado. Quando observamos galáxias distantes, as previsões funcionam. Quando analisamos a radiação cósmica de fundo, as previsões funcionam. Quando calculamos a quantidade de hidrogênio e hélio produzidos nos primeiros minutos do universo, as previsões voltam a funcionar. São 3 linhas independentes de evidência apontando para a mesma história. Isso é extremamente raro na ciência, mas existe outro mistério ainda maior. Se o universo está se expandindo desde o Big Bang, seria natural imaginar que essa expansão deveria estar diminuindo aos poucos. Afinal, a gravidade atrai toda a matéria existente. Ela deveria agir como um freio cósmico. Durante décadas, foi exatamente isso que os astrônomos esperavam encontrar. Eles acreditavam que bastava medir a velocidade de expansão para descobrir quanto ela havia desacelerado. Então, no final da década de 1990, veio uma das maiores surpresas da história da física. As observações mostraram exatamente o contrário. A expansão não estava desacelerando, ela estava acelerando. Quanto mais tempo passa, mais rapidamente o universo cresce. Foi uma descoberta tão inesperada que os pesquisadores responsáveis receberam o Prêmio Nobel de Física. Mas ela trouxe um problema gigantesco. O que está causando essa aceleração? Ninguém sabe. Para explicar os dados observacionais, os cientistas deram um nome provisório ao fenômeno: energia escura. Esse nome costuma causar confusão. Muita gente imagina algum tipo de substância misteriosa, parecida com fumaça negra ou uma energia sobrenatural espalhada pelo espaço. Não é isso. Na verdade, o nome apenas significa que existe algum efeito cuja natureza ainda desconhecemos. Sabemos que ele existe porque observamos suas consequências, mas não sabemos exatamente o que ele é. Hoje estimamos que aproximadamente 68% de todo o conteúdo energético do universo seja composto por essa energia escura. A matéria escura representa cerca de 27%. Toda a matéria comum, estrelas, planetas, nebulosas, árvores, oceanos, animais e todas as pessoas que já viveram representam menos de 5%. Pense nisso por um instante. Tudo aquilo que conhecemos diretamente corresponde apenas a uma pequena fração do universo. Vivemos cercados por componentes cuja verdadeira natureza continua sendo um enorme mistério. Isso não significa que a ciência falhou. Significa que ainda estamos no começo da jornada. Se um cientista do século XVII pudesse visitar nossos laboratórios modernos, provavelmente acreditaria que dominamos completamente os segredos do cosmos. Nós, porém, sabemos que ainda existem perguntas gigantescas esperando por respostas. Talvez as próximas gerações descubram uma nova teoria, capaz de unir a relatividade geral com a mecânica quântica. Talvez encontrem uma explicação para a energia escura. Talvez descubram o que realmente aconteceu nos primeiros instantes do universo. Ou talvez descubram que algumas dessas perguntas precisam ser reformuladas completamente. A história da ciência mostra que isso acontece com frequência. Cada nova resposta costuma gerar várias perguntas ainda maiores. É exatamente esse ciclo que impulsiona o conhecimento humano. Não caminhamos em direção ao fim da ciência. Caminhamos em direção a mistérios cada vez mais profundos, e talvez seja justamente isso que torna o universo tão fascinante. Porque ele nunca para de nos surpreender. Sempre existe uma nova camada escondida sob aquela que acabamos de compreender.
Sempre existe um horizonte mais distante esperando para ser explorado. Talvez nunca descubramos todas as respostas, mas cada pequena descoberta muda para sempre a maneira como enxergamos nossa própria existência. Afinal, quando olhamos para o céu noturno, não estamos apenas observando estrelas, estamos olhando para uma história que começou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Uma história escrita pela expansão do espaço, pela gravidade, pela luz e pelo tempo. E pela primeira vez na história do universo conhecido, uma parte dessa história tornou-se consciente de si mesma. Somos feitos dos mesmos átomos que nasceram nos primeiros minutos do cosmos. Respiramos elementos produzidos no interior de estrelas antigas. Vivemos em um pequeno planeta orbitando uma estrela comum, localizada em um dos braços de uma galáxia comum. Mesmo assim, possuímos algo extraordinário, a capacidade de fazer perguntas. E talvez essa seja a característica mais rara de todas, porque o universo não apenas criou estrelas, não apenas criou galáxias, ele criou seres capazes de tentar compreendê-lo. E isso faz da curiosidade humana uma das consequências mais impressionantes do próprio Big Bang.